vamos começar aqui. Começa, filho. Então, o senhor pode dizer para a gente, primeiro eu quero agradecer o seu carinho e consideração por ter aceitado a responder as nossas perguntas. Filho, eu agradeço, filho, pelas suas palavras, filho, sim. Mas o carinho, filho, só você tem frequentando as entidades. A gente, algumas vai ter carinho, algumas não. Porque o trato, dia tras dia, é o que levanta o carinho nas pessoas. O carinho não é ocasionalmente que se cria, filho, mas eu agradeço as suas palavras, filho. Entendi. Então, sobretudo num grupo de estudos ou de trabalho espiritual, qual então seria a sua sugestão para as pessoas que se dedicam a servir o próximo dentro de um terreiro de Umbanda? Você falou muitas coisas aí, filho, mas para todas as pessoas é preciso de estudar. Eu preciso de estudar, filho, de estudar como vocês estudam agora, com os aparelhos, com os livros, sim, também, filho, de outras maneiras, mas estudar, há que estudar, porque o cavalo com muita ignorância, filho, não serve para ninguém, para nenhuma entidade não serve um cavalo ignorante. Entendi. E o senhor estava falando sobre o carinho, que é algo que se desenvolve com o relacionamento entre os irmãos, não é assim? Assim, eu falei sim, sim. Então é isso que o senhor quer dizer. Dentro de um templo, de uma tenda, é preciso então ter também este respeito ligado ao estudo e o trabalho ao próximo. Porque quem estuda bem, filho, quem estuda o espírito das coisas, quem estuda para conhecer a Deus, vai desenvolvendo o carinho pelo próximo, por o irmão, o carinho por a vida mesma, filho. Mas a gente que fala, que estuda muito e não desenvolve carinho pela gente, carinho pelas pessoas, carinho pela vida animal, não estuda verdadeiramente, filho. Só fica fazendo bobagem. Ah, entendi. Então existe um estudo que, de certa forma, podemos chamar de estéreo, né? Que não produz nenhum resultado no coração da pessoa. Não entendo o que fala, filho. Podemos, então, assim dizer que às vezes as pessoas estudam e não tiram muita coisa desses estudos se ela não faz o bem para o próximo. As pessoas, o Uhum, que faz é, diz que estudam. uhum, As pessoas estudam uhum. e diz que estudam dessa maneira, filho, não estudam realmente. Somente falam que estudam para dar uma aparência de sabedoria, mas não é sabedoria. Compreende? O que seu caboclo, a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria, filho, Uhum, é ficar com o tempo preciso, com a calma precisa para compreender os acontecimentos da vida e da natureza, filho. Se você chegar a ter um tempo contínuo, todo o tempo todo, com esse equilíbrio,
você vai ter sabedoria. Porque Deus mesmo, as falanges mesmas da sabedoria, filho, vai entregar para você o conhecimento que precisa para a sua evolução. Compreende, filho? Uhum. Seria então tempo, o senhor fala dar tempo ao tempo e trabalhar, é isso? Eu Eu não não, escuto eu nada não, aqui. Muito eu, barulho. eu não acho que eu entendi, não. O que o senhor disse que é a verdadeira sabedoria? Ah, eu já falei, filho. Uhum. Eu já falei. É Aham, ter calma, é calma. ter um equilíbrio. Ah, tá. Tá hum, certo. Entendi. A É com- calma e o equilíbrio. compreender, filho, os acontecimentos da natureza, Uhum. hum, e da vida. É assim, dessa maneira, filho, dessa forma, Uhum. os guias de luz, que traem conhecimento, traem também sabedoria para quem se esforça Uhum. em manter uma calma, em manter um equilíbrio, ah? Tá certo. Entendi. Nada, Uhum. Então o senhor é um espírito, obviamente, que trabalha nas linhas da Umbanda Sagrada, certo? não entendo, filho. O senhor é um espírito que trabalha na Umbanda Sagrada. Eu trabalho na Umbanda, filho. Uhum. A Umbanda, o que as pessoas possam falar que a Umbanda é uma e outra, é problema de elas, ah? A Aham. Umbanda é uma só. Uhum. A Umbanda é uma só. Tá. E como o senhor se apresenta na Umbanda? Qual é o nome do senhor? Meu nome que foi emprestado, filho, Uhum. é Caboclo Pedra Preta. Tá bom. Pedra Preta. Foi o senhor que escolheu este nome? Eu escolhi o nome. Tá. Quando tinha que fazer a missão Aham. de passar conhecimentos para vocês, Ah. hum, é para meu cavalo, na tenda, e assim nome foi eleito por mim, filho, né? Uhum. Mas a falange do caboclo Pedra Preta é muito grande, filho. Ah. Há muitos caboclos Pedra Preta Aham. fazendo uma tarefa, uma tarefa, filho, de adoctrinamento para que a gente possa de contribuir, filho, com a natureza e com todas as pessoas mesmas a enaltecer a palavra divina que todo mundo escuta, mas ninguém faz o que tem que fazer quando escuta a palavra de Deus. Uhum. Então, se trata de uma falange. Então, quando se ouve dizer caboclo, pedra preta, não é necessariamente o senhor que está lá. Claro, filho, eu posso falar que sou o caboclo Pedra Preta, Uhum. mas eu não tenho licença, filho, para falar meus nomes, eu não tenho licença para dizer a você qual é o último nome que eu tinha. Uhum. Lógico, claro. Eles normalmente, os superiores, entendem isso como uma forma de demonstrar humildade e deixar o passado quieto. Deixar tudo, filho, passado, deixar a vida passada e compreender que todas as pessoas são parte muito importante de um também. Ah, todos são partes do Uno. Existe uma. Aham, aham. Então, mas o senhor não tem, normalmente,
a permissão, o senhor falou. Então, quem é que dá essa permissão? Quem é que é o superior do senhor ou desses espíritos que se apresentam na Umbanda? Há muitos chefes, filho. Ah, Há muitos chefes. Que assim como também eu tenho um nome que foi dado para elegir, os chefes também têm nomes. Então, que barulho. são motos, viu? O senhor não tinha isso no seu tempo, não, né? Mas o mesmo barulho que faz com sua vida, a pessoa é isso. Ah, Pô, filho, ah, o chefe, o chefe a quem eu tenho que responder é o chefe Xangô. ah, o senhor, Xangô. o senhor Às trabalha vezes na linha de Xangô. trabalho para o pai Xangô. Uhum. Para a Ah, força do pai Xangô. isso. Entendemos que orixá são vibrações, né? Então não é uma entidade, né? Claro, filho. Aham. Entende muito bem, filho. É assim mesmo. Meu coração sente alegria por isso, porque muita gente não compreende ainda isso, filho. Ah, certo. É verdade. Até dizem que às vezes incorporaram Oxalá, Iemanjá, Xangô. É incompreensão, não é mesmo? A incompreensão pode incorporar uma entidade com muita mais força, muita mais vibração positiva Uhum. que um orixá, mas não é o orixá supremo. Uhum. Entendi. Não se Certo, pode vê-lo. entendi. Então, uma vibração é só uma vibração, certamente não seria um superior, né? Mas então o superior mais elevado, que é um espírito, acima do Senhor, seria, por exemplo, Jesus? Jesus fica trabalhando para outra falange, filho. Ah, entendi. Para outra falange, com Uhum. outra missão. Uhum. E quem é o superior mais alto, assim, que é uma entidade acima do Senhor? A vibração que você falou. Ah, entendi. Tá certo. Então, o senhor disse que às vezes trabalha e tem missões. Como é que é a missão de um caboclo? É muito diferente de um Exu? Eu não entendo, filho, a sua pergunta. A missão de um caboclo, o trabalho de um caboclo é muito diferente do trabalho de um Exu? Às vezes é muito diferente porque o caboclo se apresenta com, com uma diferença no seu comportamento, Uhum. porque ele, explico, deixa eu te explicar, filho. Tá. Todos os caboclos chegam com a força da mata, Ah, com a força das folhas, com a força que tem que ter para se manejar, filho, para se manejar num meio uhum. que tem muito movimento, né? Pero, filho, é um movimento muito diferente ao movimento dos Exus. É um grado de movimentos muito mais elevado que o movimento de Exu, elevado na vibração, filho. É. Eu não estou falando, por favor, que Exu é ruim, não, filho. Uhum. Então, é um grau mais elevado o grau do caboclo, Não, filho. o do Exu. Não. Uhum. Não, deixa eu te explicar. O Vamos. grau, se você coloca um Exu é um caboclo, Uhum. o caboclo trabalha com vibrações mais positivas. Ah, É Exu com vibrações mais densas. entendi. Hum?
Os dois têm sua força, mas o caboclo responde mais perto da luz do orixá. Ah, Compreende? sim, senhor. Sim, senhor. Deixa-me pitar, por favor. O senhor está pitando um cachimbo? Eu tenho aqui o cachimbo. Uhum. Isso é uma pergunta que muitas pessoas têm, senhor Caboclo. É que um espírito de luz, e a gente já fez essa pergunta e é bom sempre fazer novamente para ter outras respostas e aprender de outras formas. Muita gente diz que o espírito de luz não tem motivo de pitar cachimbo. O senhor pode explicar para a gente o motivo que o senhor faz isso? Eu faço isto, filho, muito poucas vezes. Uhum. Hum. Como também, para beber, bebo muito pouco. Hum. Somente se utiliza o cigarro e a bebida, filho, Uhum. para trabalhar. Nós, filho, não precisamos de beber, nem de ficar todo dia com o cachimbo na boca. Claro. Para isso já tivemos a vida aqui na Terra, Onde nós estamos, certo? Então, o senhor usa os quatro elementos, às vezes contido na bebida, às vezes na fumaça, para o trabalho. eu não falei 4 elementos, filho. Ah, então, é por isso que eu já vou confirmando já, rapaz. Onde que você saca que eu falei 4 elementos? Não, é que a Não, gente filho, conversa com várias pessoas e entende que é, a bebida tem o elemento da água. Então, eu falo vocês, os espíritos da Umbanda. Então, a bebida tem o a elemento da bebida água. filho, tem um elemento. Isso que eu quero dizer. E base, como você fala, Uhum. água, mas também tem um elemento que é muito importante, é a Vegetal. comunicação vegetal, mas para o fogo. Ah, sim, claro. Aí O no... fogo, Uhum. Cala a boca, boca, pedra preta. o cachimbo, em sentido, trabalha com fogo e com ar. Isso, tá. Mas também, filho, de onde é que se quita a folha para fazer o cachimbo? Da Isso. terra. Da terra. Então, já tem três Então, elementos aí. Só faltou a elementos, água. Entendi. muitos elementos trabalham para fazer isso. Então. E o elemento água como elemento condutor, filho, para fazer as bebidas e para fazer também os cachimbos, né? Então. Tem todos os elementos, mas não se apressure, filho. Sem pressa, né? Tudo com calma, tempo a tempo. Ah, Sim, você aprende muito despacio, como fala, né, meus carvalhos. devagar, devagar. Ah. E então, para que o senhor usa isso? Não podia, por exemplo, o senhor vir e ficar sem pitar o cachimbo, não daria o mesmo resultado? Só que o cachimbo potencia o descarrego, por exemplo, filho. Ah, tá explicado. Mas neste preciso momento, Uhum. eu deixei para o cambono Uhum. que traga para mim o cachimbo, para descarregar meu cavalo, para que a mediunidade não seja um esforço muito grande o dia de hoje, porque não todos os dias os cavalos ficam bem com todas as energias óptimas, compreende? Então, por meio do cigarro, filho, Aham.
estou fazendo é sustentando uma força interna do meu cavalo para que eu possa continuar falando com você. Ah, entendi. Tá certo. E vocês, a gente sabe que os caboclos são espíritos que se apresentam de forma forte, com voz, uma voz vibrante, e traz as forças da natureza e a sabedoria para o uso das ervas. Então, seria essa mais ou menos a especialidade de vocês, o uso das ervas e o trabalho com as forças da natureza? Não somente isso, filho, Aham. também o conhecimento das forças da natureza, Uhum. hum, o conhecimento para respeitar a natureza, filho, que é muito importante, também muito importante como conhecer o segredo das ervas. Então tá, vocês conhecem e têm essa habilidade de respeitar a natureza, mas o que isso traz de bom? Por exemplo, digamos um outro espírito que não sabe respeitar a natureza. O que a natureza faz para ele? A natureza, primeiramente, filho, traz conhecimento. Uhum. Traz conhecimento. Entrar com contato com a natureza traz conhecimento. Por isso, filho, você vê que a gente que fica com vício vai, vai ser tratado no meio com muita natureza. Se dá conta disso, filho? Sim, sim, senhor. Tratado no meio da natureza. Precisa de ar, precisa de a calma da natureza, do canto dos passarinhos, para que a sua mente se acalme, seu coração comece a vibrar com o latido da terra. Tá certo. E então, quanto aos animais, a gente ouve falar que existem animais do poder, que todos os humanos têm o seu próprio animal. É assim mesmo que funciona? Animais de poder. Tem muitos mistérios. Então. Mas ainda não banda, não chegaram nos animais de poder. É uma coisa mais de xamã isso, né? Mas, filho, Uhum. quem faz trabalho com os animais de poder são pessoas que têm que respeitar muito a natureza e têm uma vida espiritual, filho, muito elevada também. Porque seu latido do seu coração é o mesmo latido com o latido da terra A batida do coração, né? A batida da terra também, então são dois assim, também. isso, unidos. Quando que a pessoa é uma sozinha com a terra, a pessoa tem consciência, filho, tem muita consciência, que não somente ela fica de pé no chão aqui na terra, mas também muitos seres que são mesmo respeitados como a mesma família, filho. As Nossa. pedras também mesmas. Não tem movimento, mas são seres, filho. Tudo tem alma, tudo vibra, filho. A terra toda é uma energia. Então não podemos dizer que todas as pessoas têm um animal de poder, mas que podem ter se estiverem no momento de elevação e dedicarem a trabalhar com isso.
Deixa eu te explicar, filho. Ah, As pessoas que vai se dedicar disso aqui, uhum, que vai trabalhar com animais de poder, uhum. tem que passar pela consagração que tem que passar. Ah, Hum. O xamã é o xamã. É muito parecido, filho, ao sacerdote da Umbanda, uhum, ah? Mas não é a mesma coisa, filho. aham. Tem os rituais próprios deles. É próprio da sua tribo. Uhum. Sim, 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 tá certo. E então, o senhor, agora eu perguntei se os humanos têm animal de poder, agora eu vou perguntar se os espíritos, os caboclos aí da nossa querida Umbanda, se eles trabalham com animais, tipo como os cavalos, as aves, os lobos. Alguns caboclos, filhos, têm animais. Uhum, Outros não. entendi. E o senhor tem algum? Não, filho. O senhor não tem. E então, Não. Aqui os cavalos tem muitos já. como? Os cavalos, meu cavalo, Uhum. Ah, entendi. Ele já tem tem muitos, né? muitos. Ele tem um gato e um cachorro aí na casa dele, né? Tem muitos já, filho. Não, mas olha, quando um caboclo tem um animal, como ele, como eles se ajudam? Vamos perguntar assim. O que que o animal pode fazer para ele de ajuda nas tarefas que ele tem que desenvolver aí no mundo espiritual? Da mesma maneira que um animal ajuda uma pessoa na terra, tem uma vibração que tem e que provoca, filho, uma comum união entre duas almas com distintas evoluções. Cala a boca, bobo, pedra preta. Entendi. Tá certo. E agora voltando ao assunto da comparação que eu fiz. Há diferenças, então, do trabalho do senhor e de um caboclo e de um Exu, mas o senhor já trabalhou em conjunto com um Exu para resolver algum problema? Filho, ainda não, filho. Uhum. Mas Ainda eles. não. Mas se as entidades Ah, de direita trabalharam com Exus, sim, trabalharam com os Exus ou como Exu? com os Tá Exus. certo. E é normal, né? Jamais, filhos, uma entidade de direita Uhum. não pode trabalhar como Exu, Ah, porque tem suas próprias particularidades, filhos. uhum. Mas se vai trabalhar como Exu, mas não vai ser uma entidade assim como de luz, não precisa uma entidade firme e de luz, não precisa fazer uma coisa que representa um Exu, é como falar que não é uma entidade de luz. Uhum. Uhum. Entendi. Então, um Exu é um Exu porque ele está cumprindo uma pena, é isso? Ele está com. Não, filho. Não, filho. Não, filho. Ah, Uma pena não. É uma pena que não compreenda nossos shows. é mesmo. Ah, É lamentável. é lamentável, filho. Exu não cumpre nenhuma pena. Uhum. Não tem nenhuma forma Infe... de pena ou infelicidade Isso.
para ajudar, para acompanhar seus cavalos e para ajudar as almas todas, encarnadas e desencarnadas, filho. Não, tem uma missão, tem uma compreensão muito mais elevada que o homem, né? E isso faz que eles vai cumprir pouco a pouco com seus cavalos para fazer o bem. Todos os Exus, como as entidades de Umbanda, filho, têm uma missão e têm uma consciência muito mais elevada que os cavalos mesmos, filhos. Porque sempre, todos os cavalos sempre vai ter que aprender muito mais. E as mesmas entidades também ficamos aprendendo sempre muito mais. Como agora você pediu para meu cavalo que coloque o aparelho, mas eu tenho que deixar que coloque, mas porque eu vejo que não é nada ruim e não faz dano para ele. Mas só por isso deixo que coloque. Mas o aparelho para mim não é preciso. Não gosto de aparelho, Tá certo. mas porque é para fazer um bem, eu tenho a paciência, eu tenho calma para continuar conversando com o aparelho na cabeça. Tá certo. Compreende, filho? Sim, sim. Entendi. E eu agradeço muito, viu, a paciência que o senhor tem aí de disponibilizar também o tempo do senhor aqui para nos ensinar as coisas que o senhor sabe daí do mundo espiritual. As coisas que se sabe do mundo espiritual é muito, muito grande, filho. É mesmo. É muito grande. Todos os dias se aprende. Todos os cavalos, todos os dias podem se aprender algo novo. Tá certo. E agora, em relação aos pretos velhos, qual que é o relacionamento no mundo espiritual de um caboclo com um preto velho? Não escute, filho. Senhor. O senhor não escutou. Deixa eu repetir. Qual que é o relacionamento de trabalho entre um caboclo e um preto velho? Os pretos velhos são irmãos, filho. Os Irmão. pretos velhos trabalham para Umbanda, filho. Todos os pretos são colaboradores da linha da Umbanda, filho. Então, todos ficamos na Umbanda, todos trabalhamos com uma coordenação para Umbanda. Tudo para fazer o bem, mas há trabalhos que são uma combinação de trabalho de preto com trabalho de caboclo. De trabalho de caboclo com o trabalho da criança. E assim, todos para procurar um bem muito máximo, filho, para meus cavalos, para a gente, para as pessoas que buscam ajuda na Umbanda, filho. Tudo para fazer caridade. É um movimento muito grande para fazer a caridade. Certo, certo. Tem muitos caboclos que não se dedicaram a abrir uma tenda de Umbanda. Mas o senhor, sim, o senhor se dedicou tanto que a tenda do Juan e do Ángel se chama Caboclo Pedra Preta. Por que o senhor quis, então, ser o dirigente desta tenda? Porque, filho, alguém tinha que se responsabilizar pela vida espiritual dos filhos. Alguém tinha que ampará-los. Porque no meio que é muito ruim, filho, se você pudesse ver um pouquinho o que acontece,
por aqui, filho, vai ver que as entidades todas ficam sempre dando o melhor de si para eles, para que a tenda fique segura, para que dê luz às pessoas, porque a gente que não compreende o que é o respeito para a natureza e ficam fazendo coisas que é uma falta de respeito para a natureza. Entendi. Então, o senhor decidiu dirigir para poder protegê-los e ensiná-los. Pela afinidade, filho. Ah, tá. Então, Pela afinidade. Se meu cavalo não tinha afinidade com o bem, com o estudo, eu não iria chegar. entendi. Se ele não estivesse em sintonia com o bem e tampouco com os estudos, não teria sintonia com o senhor. Claro. Tá certo. Então, mas só que daí, se ele não tivesse sintonia, o senhor não ia ficar triste se ele ficasse sem ninguém para cuidar dele? Eu não escuto, filho. Se ele não estivesse em sintonia com o senhor, se ele não se ocupasse com o bem, e se ele não fosse atrás de estudar, ele não ia ter a sua colaboração. O senhor não ia ficar triste? Ele ficando sozinho? Não, filho, porque ninguém fica sozinho. Ah, Ninguém fica sozinho. Todas as pessoas que começam a caminhada espiritual têm um guia. entendi. E tem o melhor guia que tem que ter. Pela afinidade. O senhor acha que às vezes as pessoas podem se afinar com o espírito trevoso? Pode sim, filho. Então, Pode. aquele será o guia daquela pessoa para ela aprender, então, a se sintonizar com coisa melhor. Aquele espírito, filho, não é guia. Aham, Aquele espírito, filho, vai na búsqueda da perdição da pessoa. aham, Seja pela ignorância do espírito, seja por outros motivos pessoais uhum, da pessoa que tem afinidade com esse espírito ruim, mas, filho, isso não é guia. Guia é desse filho orientador, ah, mas um espírito ruim não é guia de ninguém. Cala a boca, pedra preta. entendi. Então, às vezes, então, os guias, permitem que eles se aproximem para eles aprenderem uma lição. Que não é bom se sintonizar com coisa ruim. Não compreendo, filho. Por que que vocês deixam, então, um espírito ruim se aproximar do filho? Não, filho, não. Uhum, Nós não deixamos. entendi. O que deixa É, que os espíritos ruins se acerquem uhum. é o mesmo cavalo. Entendi. É o mesmo cavalo quando orienta sua mente para uma classe de pensamento negativo. Aham, Quando o cavalo começa a fazer coisas que são muito bravas, que são como os vícios, uhum, hum, que são como tirar tirar a energia positiva para o chão.
Ah, jogar fora a energia positiva e então fica só com aquele negativismo, né? certo? Uhum, entendi. Então, A vontade do cavalo é o que atrai ah, os seguns. Se sim. tem vontade positiva, atrai espíritos positivos, atrai guias. Se Uhum. tem vontade negativa, atrai eguns, coimbás, espíritos negativos Quiumba. Uhum, e não guia. entendi. Só que, então, na hora que ele atrai uma quiumba, um espírito menos evoluído, um espírito ruim ou trevoso, a hora que o cavalo ou o encarnado atrai um espírito ruim, por que vocês não segura ele? Fala assim, não, não, você não vai. Vocês deixam ele ir. Porque o cavalo não pensa para nós. Ah, porque ele não pede. Não deixa que o guia Uhum. pare isso. Então, Ah, entendi. como temos que respeitar o livre-árbitro, filho, Uhum. mas nós temos que ficar perto, mas não interferir. Ah, sem interferir. Aham, aham, entendi. Então, é, e uma vez que ele é, fica com o espírito ruim por bastante tempo, daí ele se arrepende. Aí ele chama vocês. Como vocês fazem para tirar esse espírito de perto dele uma hora que ele já pediu ajuda? Bem, deixa eu te explicar, filho. Uhum, Se o cavalo se arrepende, uhum, é peça para nós uhum, chegamos e fazemos todas as coisas precisas para libertá-lo. uhum, Mas também, filho, é preciso que tenha um guia na terra, uma pessoa, um dirigente que acompanha também ao cavalo, compreende? uhum. Então tem que ter ajuda na terra, porque já tem ajuda no espiritual, para que o cavalo aproveite essa energia do espiritual Uhum. e faça os trabalhos certos e proveia dos elementos naturais a energia para o lado espiritual, para os guias que se precisa, né? Compreende? Sim, sim, entendo. Então, é, Precisa fazer oferenda, mas se peça para o guia só com oração é muito bonitinho, mas também tem que pedir com uma oferenda. Mas se o cavalo não sabe que oferenda fazer, não sabe como fazer, é. vai demorar a sua liberação. Olha, seu caboclo, é outro ponto interessante. Quando ouvimos alguém dizer, olha, se não fizer oferenda, vai demorar sua libertação, sua liberação. Parece que os espíritos só fazem alguma coisa se tiver alguma coisa em troca. Não pode pensar assim, né? Não, filho, não pode pensar assim, não é assim. Então, Só que aqui o cavalo uhum, tem que, tem que ter os elementos, filho, para fazer o trabalho. é, Trabalho quer dizer, filho, uhum, fazer um esforço, seja simbólico, filho, hum, uhum, que afete na sua vida, que entre pelos olhos, hum, chegue ao coração ah, e depois troque a mente para ele poder pensar positivamente e tornar-se filho e converter ao cavalo
num fogo positivo que atrai somente positividade. Compreende? É, muito bonito isso que o senhor falou. Muito Vai bonito. se convertir Uhum. assim como numa luz que vai queimar as coisas ruins Uhum. e vai atrair as coisas boas e os espíritos bons. Tá certo. Agora, Mas tem que fazer trabalho, tem que fazer trabalho, tem que fazer esforço. tá certo. Mas acaso, não é por acaso, filho, que as pessoas chegam a ficar nesse estado. Hum, Uhum. Tudo tem uma explicação espiritual. Ah, sim, entendi. Então, esse trabalho e esse esforço que o senhor se refere é o trabalho e esforço da reforma íntima. A reforma íntima, sim, filho. Uhum. Uhum. Por mais que o cavalo não compreenda o que está fazendo, Ah, mas tenha a certeza que está fazendo bem, acompanhada por um guia espiritual e por um guia terrenal, filho, ah, assim vai dar certo o mesmo, por mais que o cavalo não compreenda ainda. entendi. Agora, o senhor usou uma palavra chamada oferenda na nossa conversa. Fazer oferenda para o guia. O que é uma oferenda, caboclo pedra preta? Energia, filho. Energia. Energia. Tá. E como é que usa isso? Para que usa? Para muitas coisas, Uhum. como eu falei já, É. para libertar, para abrir o caminho, para fazer segurança Uhum. da vida dos cavalos, Uhum. das pessoas mesmas. Uhum. É energia, filho. É energia, mas também é simbólico, filho. Ah, é. Porque a gente, filho, compreende que a gente tem que ver para crer. Ainda fica com essa consciência. Então, o dia que a gente não precise ver para crer, Ah. aí vai mudar tudo isso. Aí não vai precisar de oferenda. A gente somente vai se conectar com o guia, com a espiritualidade, com Deus mesmo e vai trocar sua vida. Aham. E você vai convertir pouco a pouco num ser de luz. Cala a boca, boca, pedra preta. Tá, entendi. É porque a gente fica pensando, no universo já tem tanta energia e os caboclos conseguem, com o seu entendimento da natureza e das ervas, é, acumular tanta energia para usar para o que quiser, que é compreensível esse lado que o senhor falou, que é para ajudar na fé, né, como um símbolo. Mas por que que vocês precisam da energia de uma oferenda, que me parece uma coisa tão pequena, comparado com a habilidade que vocês têm de pegar da própria natureza? Mas, filho, nós não precisamos. O que precisa são as pessoas. Ah, Por isso eu falei que é um símbolo. aham, Um símbolo que tem energia, sim. Mas o que precisa é a pessoa. entendi. Então, Você pode olhar, filho. ah, A gente que faz coisas ruins, aham, para fazer um dano, para fazer uma maldade, para fazer explotar algo, filho, ah, vai conseguir muita fundaga, muita pólvora, como fala, aham, e depois vai atirar e vai explotar tudo. Compreende? Da aham, mesma forma, da mesma maneira, filho, a pessoa que faz o bem,
seja para ela, seja para outras pessoas, vai ter que juntar muitas coisas positivas. Uhum. Aí é onde eu falo que a oferenda é importante. Porque vai conseguir, filho, as coisas que são positivas, que tem que ver com a natureza, que a natureza não faz dano a ninguém. E vai pedir para os guias, que são energia positiva, toda positiva, e tudo isso vai ser lançado ao universo para que a pessoa seja libertada e consiga ter uma vida melhor, mas também que consiga uma espiritualidade melhor. Porque a pessoa não vai ser feliz, filho, se somente vai procurar a oferenda para fazer a abertura de caminho e não abertura para ter uma caminhada espiritual boa. Uhum. Entendi. Muito bem. Então, não se faz oferenda para agradar os guias ou ser ajudado por eles, né? É Não mais. entendo, filho. Então, não se faz oferenda para agradar os guias, como muitos pensam, e nem para ser ajudado por eles, porque nós já somos ajudados pelos nossos guias e já os agradamos quando praticamos o bem, não é mesmo? Também, filho, também. Mas pode fazer oferenda Uhum. para agradecer aos guias, como símbolo, filho, Ah, tá. como símbolo para eles mesmos, filho. Um símbolo de agradecimento. Ah, Hum? Tudo entra por seus olhos. Acalma seu coração. entendi. E a gente ouviu falar que tem 4 tipos, seu caboclo, de oferenda. Uma é vegetal, a outra é mineral, a outra é animal e a outra é financeira. Então, na Umbanda tem a vegetal e a mineral, né? Não tem animal e nem financeira. Claro, Uhum. Uhum. não precisa de matar ninguém. E um animal. Não se precisa, filho. Eu acho que de todos os amigos espirituais que trabalham na Umbanda, o caboclo deve ser o que menos gosta da matança de animal, não é? Claro, filho, certo. Como que caboclo, que foi protegido, abraçado pela natureza, Uhum. vai deixar que se mate uma vida? É. Não pode, filho. Uhum. Como que vai matar uma vida? Uhum. Tem que continuar seu processo evolutivo, essa vida. Uhum. E as pessoas, os guias, todos, não são quem para matar e para cortar essa evolução. Cala a boca, boca, pedra preta. Entendi. Então, são vidas que, mesmo não tendo o mesmo nível evolutivo do homem, merecem Muito respeito, filho. Porque o dia que o homem vai destruir tudo, Uhum. é, não vai ter nem ar para respirar, filho. Então, É, por que o homem não respeita a natureza? é. Certo. Por que há muitos, muitos, como fala aqui você, muitos índios, filhos, muitas tribos que ainda ficam lutando para que as pessoas com poder material Uhum. hum, não queimem sua tribo, não matem suas vidas, seus animais que acompanham a eles. Uhum. Por que acontece isso? É. Não pode. Tá certo. Agora, uma outra pergunta aqui, seu caboclo. É, qual que é o processo para uma pessoa se tornar um caboclo?
Tem que Bem, filho. tem que ter sido índio, misturado Não, com filho. branco na outra vida, como é que funciona? Depois que Não. morreu passa por um curso, como é que funciona? Mas com o curso que falam tudo só hoje. Não, não, filho. Ah, Cada pessoa na sua caminhada espiritual, uhum. quando a pessoa desencarna, tem um lugar para fazer o bem depois. Ah, Mas tem que passar por muitas encarnações, muitas, muitas coisas que vai lhe ensinar como é que tem que ser um ser espiritual com respeito à natureza e a Deus. E somente assim, filho, vai ser ou um guia ou um ser de luz preparado para ajudar. entendi. Então exige um certo crescimento espiritual, e é esse crescimento espiritual que vai dizer para onde que a pessoa merece ir para servir o próximo em nome de Deus. Claro, filho, é assim. Uhum, uhum. E, e depois vocês trabalham por quanto tempo como caboclos? Tem um tempo, depois vocês têm que encarnar, ou depois já pode se tornar um preto velho, ou alguma hierarquia acima? Não, filho, todos têm um lugar Ah, na evolução. uhum, Se sou caboclo, hum, e eu continuo evoluindo. uhum, Se eu faço muito bem e continuo evoluindo, vou ter um lugar mais melhor para trabalhar. uhum. Mas o trabalho não para, né? O trabalho não para. Sempre algum lugar há para trabalhar. Uhum. Entendi. Então, às vezes o senhor vai continuar trabalhando no nível evolutivo espiritual onde o senhor está, mas não vai se apresentar necessariamente como um caboclo. Não, filho, não é coisa assim que vai trocar todo o tempo, tudo. Ah, Não é como roupagem de vocês. ah, Não, não. Tem uma linha, tem uma organização espiritual uhum. que é continuar, que seguir e que continuar adiante. Todos. Cala a boca, boca, pedra preta. Então, se um Exu trabalhar bastante no bem, 100 anos serviço de Exu, ele pode pedir para ser um caboclo? Tipo, uma evolução acima? Era pedir não, filho. Para superior Pedir dele. não. Não, filho, que isso não. Não pode. Ah, A guia superior, filho, aham. que vai falar o Ah, que tem que fazer. uhum, Mas, filho, uhum, não há que confundir, filho, que ah, porque um Exu ou o caboclo vai ficar muito evoluído, vai deixar seu cavalo. Não, não é assim tampouco, filho. Não, ah, não. Continua do lado do cavalo até que o cavalo desencarne. uhum, Ajuda seu cavalo no seu desencarne, continua com ele. uhum. hum, E depois você vai ver, filho, se o mesmo guia vai ter na outra encarnação ou não. Uhum. Mas nesta vida, por exemplo, filho, Uhum. nós não vamos deixar o cavalo desprotegido, não. Aham.
Mas eu acredito que o que eu queria saber, até quero falar sobre esse contrato que é feito entre médium e espírito, mas antes disso, eu queria saber uma coisa. É, o Exu ou um caboclo, ele pode evoluir e se tornar alguma coisa diferente? Por exemplo, pode um Exu, por conta da evolução dele, virar um preto velho? É a mesma pergunta que você já fez, filho. Ah, falar só de outro jeito, né? É a mesma pergunta, filho. Aham, aham. Ah, mas a curiosidade, filho, leva para perguntar tudo de muitas formas. Então, Mas se eu contestei, filho, é não para... vou responder de muitas formas. Ah, Eu vou fazer que você lembre o que eu contestei, nada então, tá, mais. então tá bom. A gente vai estudar isso daí melhor para poder entender direitinho. Agora vamos então já passar para aqui para o contrato que eu falei para o senhor. Como funciona o contrato que é feito com o médium? Isso acontece antes da encarnação ou pode se dar durante a encarnação? Todos os médiums, Uhum, todos os cavalos, filho, uhum. que que têm a faculdade de ser médium de incorporação, filho. Ah, Já quando chega a encarnação uhum, para viver aqui na Terra com o corpo físico, filho, ah, já tem guias preparados para lhe responder. ah, entendi. Pero, filho, se a pessoa não quer saber nada da espiritualidade, Ah, os guias não obrigam para ele. Não. Tem que ter uma vontade do cavalo para fazer o acercamento com o mundo espiritual. uhum, entendi. Então, digamos o senhor já está trabalhando com ele. Daí ele vai num terreiro de umbanda. Pode acontecer de o senhor não gostar daquele lugar e aí querer que ele não fique frequentando aquele lugar, ou isso não Ah, acontece? pode, mas se o cavalo é bem treinado, Uhum, se o cavalo tem a faculdade para escutar uhum, a sua entidade, uhum. hum, Ah, a entidade vai falar, ah. deixa esse lugar, sai fora. Ah, Ah, porque, filho, ah, um centro espiritual, um centro, um terreiro que não faz as coisas boas, uhum. hum, afeta muito ao corpo físico e ao mental do Hum, médium. hum, Então, entendi. faz muito mal. Aham, E se faz muito mal, faz também cria também uma barreira com aham. as entidades de luz do cavalo. Ah, Compreende? uhum, Onde se faz coisas que não são boas, uhum, os obsessores, os seguns, os cuimbás, uhum, procuram pela perdição. uhum. Então, os guias ficam de lado, Entendi. Então a pessoa fica aí aberta à obsessão daquele lugar. certo? Entendi. E agora do outro lado, por exemplo, seu caboclo, se uma pessoa entra na tenda do senhor, e daí, porque tem muita gente que tem medo de ir na Umbanda, porque depois decide sair, tem medo que os Exu vão querer fazer algum mal para ela. Tá claro que eles não fazem ideia o que é Exu, porque primeiro que Exu não faz mal para ninguém, né? Mas eu vou perguntar do mesmo jeito para as pessoas que não entendem isso. Se eu entro no terreiro do senhor, eu posso sair a hora que eu quiser, não posso? Bem, filho, se você chega ao terreiro, quando o terreiro tem a Shira,
Aham. Se você quiser, queda para que alguma das entidades faça o atendimento. Uhum. Se você quer sair, sai. Sim, mas eu, Compreende? sim. Tudo vai depender, filho, Uhum. da vontade da pessoa. Se a Tá. pessoa chega com a vontade ruim É. ou negativa, Uhum. não vai ficar muito, É. Não tem. porque a pessoa já tem uma predisposição negativa. Uhum. Entendi. Compreende? Uhum. Mas o que tem que fazer é controlar a predisposição negativa, para ver se ela consiga, filho, algo bom para ela mesma. Entendi. Compreende? Sim, sim, senhor. Mas e se no Não, caso. Ah, não serve, filho. aham. Não serve nem também ir para um centro, para uma igreja, assim, com a vontade negativa. É. Tem que ir, como menos, com um pouquinho de esperança. Aham. E se não tem entrega para Deus, hum, se não tem confiança, um pouquinho, ao menos, que os seus irmãos vai lhe ajudar, Uhum. não tem que ir, Tá certo. tem que procurar uma linha de trabalho, um centro que tenha afinidade com ela. Porque as pessoas que, que viajam assim, provando os terreiros, provando as igrejas, não dá certo a sua caminhada, porque tem uma vontade negativa e se criam filho, Uhum. criam muito elas que são superiores, mas por isso não tem conformidade com nada. Mas quando deixam de lado a superioridade, Uhum. hum, ali sim, ali sim vai encontrar algo positivo para ela. Uhum. Mas primeiro tem que ter a necessidade de cambiar, filho, de trocar de vontade negativa para uma vontade, ao menos, um pouquinho positiva, Uhum. com uma esperança. Cala a boca, Ah, pedra entendi. preta. Então, mas isso, por exemplo, se a pessoa vai e quer ser consultada e atende tudo. Mas assim, agora eu quero saber se é, uma pessoa se torna um filho da casa e começa a frequentar como médium. Esse médium deveria ter a liberdade de deixar a casa quando quiser. Ele tem essa liberdade, não é mesmo? Certo, filho? Uhum. Certo. Tem a liberdade de continuar sua vida noutra casa, noutro centro. Tem liberdade. Eu pergunto porque existe muito mal entendido e medo por parte das pessoas que uma vez que você Tem entra, medo, filho. As é, pessoas têm medo quando os dirigentes não explicam nada. ah, hum, Porque há dirigentes, filho, uhum, que procuram que seus filhos tenham medo uhum, para poder manipular, filho, a desejo e vontade deles. Mas não é assim, filho. Todas as pessoas são livres, filhos. uhum, Têm liberdade, como fala vocês, têm liberdade de ir para o centro que ela queira, que deseje. Mas, filho, outra coisa, filho, ah, se se convertem no filho de caça, uhum, tem responsabilidades. ah, Tem responsabilidade que cumprir. uhum. Mas se não cumpre com a responsabilidade, é outra coisa, filho. É outro problema, filho. É mesmo? Uhum, Pero, filho, lembre sempre,
Todas as pessoas têm que lembrar que tem liberdade de ir a continuar sua vida espiritual no centro que ela quiser. Uhum. Na Umbanda, ninguém tem obrigação de quedar, de ficar sempre no mesmo centro. Certo. Não é assim. Entendi. Mas quem fale que tem que ser assim, Ah, que deixe agora mesmo na Umbanda, porque não é assim. entendi. Não está na Umbanda, né? Não está na Umbanda, não é doutrina da Umbanda. Uhum. A ameaça, o medo, a culpa, não é assim, filho. Chantagem. Chantagem, assim, há muito disso, filho. Uhum. Por isso é que ter muito cuidado. Ah, Muito cuidado. Dirigente que não explica nada aos seus filhos, uhum. hum, os filhos têm que ter muito cuidado. Eu tenho percebido, seu caboclo, que ontem eu fui na gira e fui recebido com muito carinho pelo caboclo flecheiro aqui da nossa cidade. E Acabou, Teixeira. o Que senhor, bom, filho. o senhor conhece a Eu Falange? conheço, filho. Ah, Eu conheço. Eu posso ver assim, caboclo, fecheira. Muito bom, filho. Muito ah, bom. o senhor consegue ver o caboclo fecheiro por estar falando comigo, esse caboclo fecheiro que dirige o nosso centro. Sim, filho. Sim, filho. Ah, que Mas tem legal. que cumprir, porque o caboclo fecheiro, se você não cumpre, vai sacar uma flecha, vai fazer que você lembre toda a sua vida, o que é a responsabilidade, hein? Não, é verdade. O caboclo flecheiro, ele exige, é até isso que eu ia dizer, é, Tem que bas- cumprir sempre, filho. Todos bastante. têm que cumprir sempre com os caboclos que tem ferramenta, que tem arma, assim. Tá certo. Não, mas viu, ele exige Falou muita. pro fecheiro que fique quieto, Hã? foi isso, que você fique quieto, mais Não. calmo. Então, não, ele falou assim que devemos todos ter ah, bastante responsabilidade dentro de um terreiro de Umbanda, né? E ele ensina lá, porque Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, porque existe respeito de um para com os outros, né? Do mundo físico para o mundo espiritual, do mundo espiritual para o mundo físico, mas muito compromisso com o bem, né? Tem compromisso, mas não é muito. É, é agradável, né? E nem parece que é bastante. É muito quando a pessoa, filho, É. é muito compromisso quando a pessoa ainda não compreende os conceitos da Umbanda. Aí, quando a pessoa ainda não compreende o que realmente está fazendo na Umbanda, filho. Uhum, Mas quando conhece, mas quando os dirigentes falam com a pessoa, uhum. ajuda a compreender, a pessoa vai falar de outra maneira. Vai Ah, falar de compromisso e responsabilidade com muito amor, filho. que bonito, né? Olha, uma coisa que veio aqui na minha compreensão agora, quando o senhor falou do caboclo flecheiro, que o senhor está vendo ele, então os dirigentes do templo de Umbanda que cada um frequenta, eles estão cientes das atividades de cada um, né? Não compreendo, filho. Vocês, por exemplo, o caboclo flecheiro sabe que eu estou falando com o senhor agora. Ah, filho, muitas vezes, mas Uhum. isso não é todo o tempo todo, ah? Mas Vai. tenha cuidado, Ah, filho, ah. porque a gente pode malinterpretar isso. Então, explique para mim. Uhum.
Há dirigentes, filhos, que falam para todos os seus filhos, Ah, tenha cuidado que a minha entidade fala para mim tudo o que você fez, tudo ah, o que você faz. Mas não é assim, filho. entendi. O sacerdote A fala isso, né? entidade não tem necessidade nenhuma, filho, Ah, de ficar com ciúme, é. de, de, an- de caminhar Ah, ao lado dos cavalos ah, para passar toda a informação ao dirigente. aham. Isso não é um guia de luz? Claro. Por É, um- favor, não. é Não é uma... um banda, filho. Isso não é assim. Aham, aham. Cala a boca, bobo, pedra preta. Mas é. Não, mas, por exemplo, o caboclo flecheiro não vai falar para o dirigente, mas só que ele já sabe que a gente está falando dele, né? E No- pode saber, filho. Pode saber porque ó, nenhuma coisa na vida Uhum, se dá por acaso, aham, mas quando as entidades brindam a consagração, uhum, uma aceitação para os filhos ou para a gente que simpatiza com a Umbanda, uhum, hum, nesse momento se faz uma proteção e os espíritos amparam sua caminhada. E eles sabem, filho, eles sabem aonde vai parar você. ah, entendi. Então, pode saber, filho, mas eu não tenho licença Uhum. para fazer a divinação e falar para você, ah, sim, o caboclo fecheiro, sim, me diz aqui, me está falando, não, filho. Entendi. Então Isso, o senhor isso não. não vai ser um bando. Não, claro, claro. Mas agora, no momento, o senhor não está conectado com ele. Somente, filho, com sua energia, Entendi. Ah, tá certo, entendi. porque assim como se fala de uma pessoa, se sente a energia, também quando se fala de uma entidade, se sente a energia da entidade. Ah, tá certo. E caboclo flecheiro é uma falange também, né? Mas o senhor sente esta Uma entidade, falange. mas essa entidade em específico o senhor viu porque está ligado à minha energia. Certo, filho, certo. Você já compreende. É, a gente começa a entender, né? Depois de um tempo conversando com vocês. Mas olha, Certo. nós já estamos aqui nos aproximando do fim do nosso diálogo muito enriquecedor. Eu quero. é, Agora vou falar para meu cavalo hum, que consagra com erva e dá aparelho. Ah, oh, ah, filho, então, filho, sim, o não senhor, gosto deste aparelho, filho, mas então, eu agradeço a você aham, a, a preocupação que você tem para que a gente possa compreender o que é a Umbanda e o que os espíritos têm que fazer na vida de elas. aham, Né? Eu, assim, eu entendo, filho, que seu fim é esse, que seu fim é levar compreensão aham, para todos. É isso, é muito bom, muito bom. Aos olhos dos espíritos, uhum, isso merece sempre de um sustento uhum, de todos os guias. Por isso, filho, todos os guias que falaram com vocês e que vai falar com vocês, vai dar um sustento sempre à sua vida, filho. E ah, vai lembrar com muito carinho a você por sua labor, por sua tarefa, filho. oh, eu agradeço muito as suas palavras, o carinho que o senhor teve e a disposição e o trabalho que está tendo aí de usar o nosso aparelho terrestre aí junto com o cavalo. É muito simpático e nos dá muita honra conversar com o senhor, um caboclo de luz, que aí é dirigente de uma tenda de Umbanda aí na Argentina e teve
o carinho de disponibilizar esse tempinho aí para o nosso proveito, para o nosso avanço, para o nosso aprendizado, viu? O senhor quer então dar uma última mensagem aí para os filhos que querem entrar para a Sagrada Umbanda, mas podem estar um pouco indecisos? O que o senhor tem a dizer para eles sobre este lugar sagrado e de amor e de paz e de união? Bem, que faça a oração. Uhum. E cada um tem que fazer sua oração, filho. Uhum. Que se elas, as pessoas, desejam ingressar no terreiro, desejam ter uma vida, uma caminhada espiritual, seja na Umbanda, seja qualquer religião, filho, Uhum. tem que pensar que tem um compromisso, Uhum. que tem responsabilidades, que não é para ir conhecer gente nada mais, sino filho que tem um compromisso, que tem responsabilidade, que tem que estudar e que tem que cumprir com sua palavra, uma vez que foi feita a consagração do batismo, o compromisso algum, tem que cumprir, filho. Porque não somente vai faltar o respeito aos espíritos, mas também às pessoas. Há toda uma quantidade de seres que somente vai procurar por seu bem, para que ela fique bem, então não pode julgar assim como uma criança com a religião. Uhum. Então, sempre que quiser ingressar numa religião ou terreiro, filhos, Uhum. tem que ter a precaução de que as obrigações e os compromissos que fazem tenham que ser cumpridos. Mas também tem que ver muito bem, filho, onde que vai. Uhum. Porque hoje o dia, há muita gente que fala que é um bandista, mas não é um bandista, filho. Ah. Não respeita a natureza, Uhum. não respeita as folhas. Então, falo que se as pessoas que têm a dirigência do terreiro, da igreja, procuram o medo da feligresia, a culpa, Uhum. não merecem continuar com essa labor. Uhum. Onde fica o medo, não tem nada que fazer uma pessoa com bom coração. Uhum. Porque não tem, desde o começo, sabe, seu caboclo, eu percebi uma coisa. Quando a gente lida com o espírito, não adianta querer esconder as suas intenções, porque é infantil, não é? Então, Certo. eu me apresento com o coração limpo, sem nada a esconder, porque não é produtivo.